Na mira da PF, ministro das Comunicações, Juscelino Filho, tem bens bloqueados em operação contra desvios da Codevasf. Eu que sempre fui um apaixonado desde a infância pelo cavalo. Não tem joia grátis. Os negócios bilionários do governo Bolsonaro com os países árabes. Uma entrevista com o deputado Rogério Correia, da CPMI do golpe. E as informações e análises de Guga Noblar e Chico Alves. Por que nós vamos continuar fazendo? Porque cada O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Que está aqui, o que eu quero que eles sejam na vida? Primeiro, eu quero cumprir aquele que é o maior desejo de um pai ou de uma mãe. É que o filho tenha um diploma, que o filho tenha uma profissão, que o filho possa ser independente. Olá, muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ICL Notícias, segunda edição. Hoje é sexta-feira, gente, dia 1º de setembro de 2023. Chegamos a setembro. Chico Sá, Chico Pinheiro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira, é vida que segue. Gabi, boa noite. Meu querido xará Chico Sá. Esperei por isso a semana inteira. Esperei por isso a semana inteira. E quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos. Aí, canta Beto Guedes, vamos lá. Vamos lá, eu espero a semana inteira pelo bordão de Chico Pinheiro. Ele chegou. Esse é o que conta. Chegou. E hoje a gente está ao vivo agora no YouTube para você que nos acompanha nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. E Eduardo Moreira, aproveito para dar boa noite também para você que nos assiste de Fortaleza, de Indaiatuba, Passo Fundo, Abaetetuba, Pará, Raposos ou em Minas Gerais, é isso mesmo, Raposos, Guarani, que é de Belo Horizonte, exato, ali, Nova Lima. Minas Gerais também, isso. Porto Alegre, Mafra, Teresina e Manaus. Tem mais gente aí também no nosso chat, né? Porto Alegre, Fazenda Rio Grande no Paraná, Campina Grande, Valquíria, lá, Campina Grande na Paraíba. Terra boa, terra boa. É, a Márcia Rosi de Canela, Rio Grande do Sul, Lauderina de Piracicaba, Regina Gutierrez de Lisboa, salve terra boa, é? Mossoró, Andi Saraiva, e por aí vai. Jambeiro, no Vale do Paraíba, o Gabriel, Bela Vista do Paraíso, Ana Abelha, ó, Caruaru, Rosélia Bezerra, opa. Rio Pardo, a Célia, olha, tá todo mundo aqui, viu? Tá todo mundo esperando Vitória, Rosana, Florianópolis, Amélia, o Ismael Rielli de Águas de Lindóia, olha aí, tá todo mundo, o Gilberto de Vitória, Vila Velha, Felipe Pereira de Passo Fundo, Maria Helena de Pelotas, Olímpio de Socorro, São Paulo, Fernando Dias de Ubá e por aí vai, tem Floripa, Belém, São José dos Campos, se for falar nome de cidade... ligado, gente, tem que dar like. E hoje é aniversário de... Jardim do Seridó? Jardim do Seridó, Rio Grande do Norte. A cidade mais bonita, pequenininha, a cidade linda. Parece, ela é chamada de a cidade de Tarsila. É como se fosse a cidade desenhada pela Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral, tá vendo que beleza? Aí você já vê a beleza da cidade. Rio Grande do Norte. Aí. Que maravilha. Muito bom. Então, parabéns para todo mundo. Excelente. Vamos nessa. Vamos nessa. Lembrando a você de dar o like. Não é só comentar no chat não, tá? A gente quer um like seu também. Ativar o sininho para acompanhar a programação, né? Toda a programação do ICL Notícias, o ICL Notícias segunda edição. Também dá o like para nossa transmissão. E você, claro, pode participar, construir esse programa junto com a gente, mandando seu vídeo para cá, sempre com o celular na horizontal e de 15 segundos. O nosso zap é o 11 98899 2893. Chico Pinheiro, a gente não pode começar de outro jeito, né? Nós temos que falar do assunto de todo dia, né?
Muita gente achou ontem que Jair Bolsonaro tinha perdido ponto com essa história de ter ficado em silêncio, né? E também a dona Michele, não vamos falar nada e a gente se livra aqui, né? Certamente não ficou bem para eles, mas a estratégia jurídica foi correta. Os advogados de Bolsonaro jogaram de uma maneira acertada em favor do seu cliente, né? E eu estava vendo hoje o que aconteceu. Hoje, a defesa de Jair Bolsonaro pediu acesso a todos os depoimentos de ontem. Quer dizer, agora ele vai ler tudo, né? E aí... E vai inventar uma história que caiba na história dos outros. Na história, é uma narrativa, né, Chico? Eles gostam de falar. Narrativa. Vamos fazer a nossa narrativa. Mas já tem os indícios já, né, Chico? Pois mas ao ficar em silêncio, ele, de certa maneira, confessa que tem algo a esconder. Porque senão, não, eu tenho isso aqui para dizer, quem disser ao contrário, que prove. Não é? Mas, né, ao fazer isso, orientado por seus advogados, ele usando o que lhe garante, segundo o meu amigo Dr. Custódio Pereira, o artigo 385 do Código de Processo Penal, diz que a pessoa tem direito de não ser surpreendido pela acusação. Sim. Tem o direito de se calar, não produzir provas contra si mesmo. Quer dizer, eu não vou produzir prova contra mim mesmo, então eu vou me calar. E eu tenho o direito de não ser surpreendido daquilo que me acusam. Então eu tenho direito de ver o processo todo, tudo que estão dizendo de mim. Sim. Foi o que fez Bolsonaro. E imagina, depois de mais 10 horas, segundo consta, mais 10 horas de depoimento de Mauro Cid, que já tinha feito outros depoimentos, já soma mais de 20 horas, 22 ou 24 horas de depoimento. Quer dizer, tem muita coisa ali. A defesa de Bolsonaro vai reunir tudo isso, construir a narrativa que lhe convier, a narrativa, repito, que eles vivem de narrativa. A história para eles é um detalhe, né? É uma bela maneira de chamar mentira, sabe? Mentira tem um novo nome agora. Narrativa é um nome bonito, chique, casa bem com mais. E o Código do Processo Penal garante também a ele o direito de ser o último a se manifestar. Quer dizer, ele vai deixar que todos falem, vai ser chamado para depor no que for conveniente, vai ficar calado, e no fim ele reúne todos os depoimentos e prepara aí sim o seu depoimento, aquele que for melhor para si, a melhor narrativa. Vai se adaptar, vai ver por onde é que caminha e por aí vai. Inclusive, para não cair em contradição, não correr o risco de trair a própria narrativa, a Justiça também lhe dá o direito que a defesa, a explicação dele, seja dada por escrito, para que não haja nenhuma dúvida do que ele vai dizer. E cada item desta defesa de Bolsonaro, né, tem que ser analisada pelo juiz. Então é esse o jogo que estão fazendo. O risco disso é que isso atrasa, né? Isso é o devido processo legal. Sim, sim. Aqui as pessoas todas têm direito e nós temos que defender isso para ele e para todos. Mas isso vai, o que ontem o professor Lênin Streck chamava a atenção aqui, é que isso atrasa, vai levando muito tempo e depois isso vai caindo um pouco no esquecimento, as pessoas tendem a não reconsiderar. O julgamento político agora que eu estou dizendo, a questão política. Já o coronel Mauro Cid, esse está entre a cruz e a espada, ou a cruz e a caldeirinha, né? Ou morre crucificado ou cozido na caldeirinha. Não tem muito por onde escapar, porque ele está envolvido até o pescoço, por isso está depondo tudo. Agora o depoimento dele é o seguinte, ou ele agrada, primeiro se defende, mas ou agradando a Bolsonaro, não entregando os podres, né? Ou então se livra de Bolsonaro e busca a defesa da sua instituição, do Exército, que também está atolado nessa lambança toda. Então ele tem que fazer uma defesa que proteja a si mesmo, a sua esposa, seu pai, o general Lorena, exato, e que não compre briga com os demais militares, inclusive oficiais que estão metidos na lambança chamada bolsonarismo, e ao mesmo tempo não se queime muito com Bolsonaro. Olha, eu não queria estar na pele desse cara. Esse equilíbrio é muito difícil, porque basta ele contar, Chico, que recebeu, que vendeu lá fora, que ele já está incriminando o Bolsonaro, sem dizer obrigatoriamente, Bolsonaro é isso ou aquilo. Ele está incriminando porque ele está contando a verdade e essa verdade não bate com a lei.
a lei não deixa, não permite que você pegue um objeto que é do patrimônio da Presidência da República e venda lá fora como qualquer um normal que tem uma joia própria particular. Sabe? Nem joia própria particular, você não pode sair se ela é uma joia de muito valor. Sim, até essa é complicada. Você não pode sair com ela do Brasil e vender lá, porque se é dinheiro, é evasão de divisa. Sim, até isso. Não é? E depois, se você vendeu lá e pegou o dinheiro, você não pode entrar com ele aqui como se fosse tudo bonitinho. E o dinheiro chegou, segundo o próprio advogado do Cid, isso é bom repetir, ad infinito, o dinheiro voltou para o casal Bolsonaro. Pois é. O dinheiro bate lá e volta pela conta do general pai, volta para a conta do casal. Isso é o que está sendo investigado com dados da Receita Federal, dados do COAF, dados que a Polícia Federal está pesquisando. Agora, há que se descobrir também o resto das joias, das quais a gente nem fala, que foram mocosadas lá na fazenda de Nelson Piquet. Sim, Esse personagem, Nelson Piquet, está correndo com seu carro fora dos retardatários. Ele está lá na frente, né, como piloto de Fórmula 1. Esse parece estar livre de tudo. Está correndo sozinho, mas vai chegar a hora dele, porque ele também é suspeito de financiamento de golpe, de atos ilícitos e de esconder coisas de Bolsonaro. Né? São inúmeros presentes que ele recebeu. Falam de milhares de presentes, né? Mas vários deles de muito valor. Vamos ver se aparece, né? Até o Patek Philippe. Peraí, o Pateta Philippe. Ninguém vê mais, né? A cor desse. Esse aí deve estar no braço do Pateta, lá em Orlando. Lá em Orlando, lá na Flórida. Isso aí desapareceu, nunca mais. Bom, esta é a reflexão dessa sexta. Calma aí que a coisa é assim mesmo, né? Vai levando tempo. Mas está andando, né? Mas que siga o devido processo legal e que a escolha seja possível. Ou Papuda, ou Bangu. Anywhere. Vamos acompanhar, né? Vamos Agora, nessa. a PF já vê indícios, né, de acordo com a Natuzaneri, com a Andréa Sadi, de organização criminosa no caso da Jorge Bolsonaro. É importante dizer, eu estava até recuperando aqui, enquanto você estava falando, Chico Pinheiro, lá no cafezinho, nossos colegas... Que é na G1? No G1? Esse é o cafezinho que eu vou falar agora, mas essa história dos indícios é da Globo News. Mas essa história do cafezinho, lá em março, eles já estavam apontando que essa história que o presidente, que a família Bolsonaro está tentando fazer colar agora, né, de presentes como acervo privado, não vai colar para o TCU, porque quando eles estavam regulamentando essa questão lá em 2016, Chico Pinheiro, o ministro que escreveu o acórdão dessa história deu, olha só que coisa, né? Ele mencionou uma história hipotética de um presidente que receberia de outro chefe de Estado uma joia de valor inestimável. Nossa, a joia lá em só 2016. Olha que loucura. E não é que aconteceu mesmo? Parece que ele viajou na máquina do tempo. Era o próprio presidente dele, porque ele era funcionário do governo Bolsonaro, né? Ele é bolsonarista, né? É o Alton, né? O ministro. O Alton Rodrigues, o Alton Alencar Rodrigues. Ele estava na máquina do tempo, ele estava... E ele quem escreveu que não seria razoável, num caso como esse, incorporar tal patrimônio ao acervo privado do presidente da República. Então, isso também dá um termômetro aí, né, do que o TCU deveria, pelo menos, se lembrar desse acordo. Né, a tese de que é particularíssimo, que é de usufruto do... Isso já morreu, porque a lei é muito clara, né? Isso aí mata qualquer tentativa de dizer que eu posso... deixou isso claríssimo. Isso não tem para onde sair. Que foi a primeira tentativa do Bolsonaro. Agora já vai para outra linha, vai para o silêncio e deseja a primeira instância em Guarulhos, uma vara em Guarulhos para julgá-lo, fugindo, feito o diabo da cruz, fugindo do Xandão no STF. Não quer conversa. Não quer conversa mesmo, não. Vamos chamar o Guga Noblar para conversar com a gente? A gente tem que falar também de Juscelino Filho, né? Alvo da Polícia Federal hoje. Guga, boa noite, hein? Sextou? Sextou, boa noite, Gabi, meus queridos Chicos, essa audiência maravilhosa. E pra gente sextou, né? Sextou com Operação Toque, né? Da Polícia Federal. Ação de busca e apreensão. Uma investigação, então, que envolve o ministro das Comunicações, Juscelino Filho,
O nome dessa operação, a gente que gosta sempre dos nomes de operação, Sim. é a Benesse. Sabe o que é Benesse? Chicos e Guga. O dicionário diz que significa vantagem ou lucro que não deriva de esforço ou trabalho. É uma operação que está investigando fraudes, desvios de dinheiro da Codevasf. A gente Sim, ouviu falar famosa muito da Codevasf. Codevasf, que é a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, que é uma estatal que o Centrão gosta muito. Começou com só do São Francisco, do Velho Chico. Aí colocaram o Parnaíba para juntar mais, para agradar ali o Centrão, pegar mais... Ampliar a área a ser irrigada com dinheiro público. Exatamente, Isso. ampliar a mamata. E não foi só o Juscelino Filho, mas também um dos alvos foi a irmã dele, a Luana Rezende. Ela é prefeita de Vitorino Freire, no Maranhão, que foi afastada, inclusive, do cargo. Foi uma emenda de Juscelino, não sei se vocês se lembram desse caso, mas direcionou 5 milhões de reais do orçamento secreto para a prefeitura da irmã asfaltar uma estrada de terra. Sabe qual era essa estrada de terra? O que levava para casa dela, para a fazenda lembro. dela? 8 fazendas, não uma só fazenda. Ô, Juscelino! 8 fazendas da família. Parecido com a estrada do Zema em BH, né? Em Minas Gerais. Aquela que vai para Rifaina, em que São acaba Paulo. na fazenda dele. É, para a fazenda dele. Olha, é uma loucura, né? Isso é tudo uma loucura, porque isso foi o jogo cantado. Logo que esse Juscelino assumiu, a gente falou aqui, o Eduardo Sim. Moreira falou até, falou, olha, esse negócio de fazer negócio com esses caras do Centrão, dá nisso, não vai dar certo e tal. Vamos ver, eu acho que o presidente Lula vai esperar a coisa caminhar mais um pouco, né? Para ver se passa a tesoura nele ou não. Esperou demais, né? Porque você pega na manchete, né, Guga? Pega todas as manchetes do Brasil hoje. Não é Juscelino do Centrão. Aparece rapaz. lá, é ministro de Lula. Exato. Ministro de Lula, ministro de Lula. Então, pô, Lula paga pelo Centrão e fica demorando para demitir um cara desse? É isso que é a manchete. A manchete é que é a primeira operação contra um membro do alto escalão, contra alguém de alta patente do governo Lula, alguém indicado a ministro. E aí, claro, que acaba contaminando o noticiário negativo o próprio governo Lula. E o Lula poderia já ter tomado uma iniciativa em março, quando teve ali várias histórias negativas contra esse ministro. Uma delas dava conta de que ele tinha criado uma agenda emergencial em São Paulo, na verdade, para viajar usando o jatinho da FAB para um leilão de cavalo. Então ali o Lula já poderia ter se livrado dele. Tem, claro, essa história que a Gabi falou, que está ligada agora a essa de hoje, a do asfalto, que ele teria colocado uma emenda de 5 milhões de reais para asfaltar essa região que passa por 8 fazendas dele. Isso aconteceu. E agora eles estão vendo que, pelo jeito, uma parte desse dinheiro foi desviado, já que esse dinheiro foi indicado para uma construtora que é de um amigo do Juscelino. Inclusive, a polícia tem ligações do Juscelino com esse empresário, dono da construtora, que recebeu essa verba toda para asfaltar essa região. E agora está no ar não só esse favorecimento dele próprio, usando o dinheiro, recurso do Estado, para beneficiar a fazenda dele, mas desvio mesmo da grana. Parte do dinheiro pode ter sido roubado, tanto que foi bloqueado mais de 800 mil reais da conta de Juscelino para, se confirmar essa história, ele não ter como não pagar pelo prejuízo, pelo suposto ou suspeito prejuízo que ele cometeu. Então, é um cara enroladíssimo, tá enrolado desde março. O Lula ali não quis tirá-lo, agora a bola de neve aumentou, a treta é maior, mais um rolo envolvendo esse sujeito e com áreas de corrupção. Pois é. Isso era esperado, agora era bom que se coloca ministro de Lira. Porque esse aí o Lula assumiu, porque tem que fazer negócio com o Centrão. O Arthur Lira, presidente da Câmara, Arthur Lira, explica para os seus meninos aí como é que se comporta na vida pública, se o senhor puder, né? Não bobeou, porque o prejuízo é dele, o prejuízo é do governo Lula. Veja só a situação, o caso da fazenda, do asfalto, da emenda, tudo é Lira-Bolsonaro, que é ainda do orçamento secreto. Mas o cara emplaca no governo Lula, quem vai pagar? O executivo de agora. E aí a gente fica perguntando, né, Guga?
Teria como nomear alguém do Centrão limpo? Essa é a grande pergunta. Não tem. Não tem. Sempre vai dar esse rolo. É isso, Chico. Quem botou ele ali, até mais talvez do que o Arthur Lira, ou tanto quanto, é o Elmar Nascimento, que é, dizem, o futuro presidente da Câmara. Ele também é outro que está ligado a esse grupo aí, suspeito, enfim, no fim das contas, que é esse grupo do Lira, que está sempre metido agora em histórias suspeitas e sempre se fartando com dinheiro do orçamento secreto. Essa grana, esse caso de hoje, ele está sendo apurado desde 2021. É dinheiro do orçamento secreto, da época do governo Bolsonaro ainda. Essa grana que foi supostamente desviada, portanto, partiu ainda do governo anterior. Porém, este que é ministro agora era deputado e é o autor dessas emendas. Então, é alguém que se fartou do orçamento secreto do Jair Bolsonaro, que pelo jeito se roubou essa grana ainda do governo passado, mas que é ministro do atual governo. E aí a bomba acaba ficando no colo do Lula. Bom, e tem aí, você falou do Elmar Nascimento, que é da Bahia, né? Sim. Do União Brasil da Bahia. E tem também o Arthur Maia. Né? Arthur Maia, que até tem um indicado da Codevasf em Bom Jesus da Lapa, que é um grande esquema lá. Eles brigavam por essa. O Arthur Maia é aquele presidente da CPMI do golpe, né? Exatamente. Mas eu falei de Arthur Lira porque tudo isso está na conta do Lira, velho. Todo esse esquemão de centrão, de toma lá da cá, para que a gente possa ter uma economia que funcione minimamente, né? Aprovando arcabouço fiscal, aprovando a reforma tributária, para passar ali pelo crivo do Lira, tem que dar carne pro leão, velho. Tem que alimentar os bichos. Depende do cara. O apetite é de leão mesmo. Você usou o bicho Tem que dar carne pros leões, né? E esses leões são famintos e insaciáveis. Ninguém consegue, Guga, saciar a fome desses Liras, desses Arthur, seja Lira, Maia, Elmar Nascimento. Quer dizer, toda essa... a expressão é essa, né? Mas não vai uma acusação pessoal a cada um, mas toda essa gangue política. Porque isso é um negócio, né? É um negócio de quadrilha política. Né? Não, pois é, e o PT é que agora vai arma, ter que... A ação é de quadrilha. E vai ter agora a reforma ministerial que, querendo ou não, vai alargar ainda mais o espaço do Centrão. Vem aí André Fufuca, exatamente do time Fufuca, do Lira. imagina. O Fufuca, que esse é muito ligado também ao Lira. E o Silvio Costa, o filho, né? O filho do Silvio Costa, que vai também, enfim, representar, nesse caso, republicanos. Um pelo PP, o outro pelo Republicanos. Partidos que são corpo e alma do Centrão e que vão se alargar ainda mais dentro do governo Lula, que precisa, claro, governar o país nessa corda fina, que você tem que estar ali, de um lado o Centrão, do outro lado os seus desejos como governo, enfim, é uma corda difícil de você atravessar, mas o governo está nessa e vai alargar o espaço desses que são do Centrão. Então a gente sabe que este caso do Juscelino não será o único escândalo que vai aparecer. Em breve, essa turma do Centrão, a gente sabe que está metida em muito rolo. Os dois que vão entrar, o Fufuca e o Silvio, eles já têm um contencioso ali, já tem uma ficha corrida. 10 dias tá em manchete. Esse é o problema, Chico. Não demora 2 dias. Os caras já chegam com rolo. Esses caras vão fufucar o dinheiro público. Olha, um sujeito que chama Fufuca e tá no Centrão, você compraria um carro usado dele, do Junta Fufuca? essas duas coisas, Fufuca você compraria e... um Rolex do Fufuca, sem correr o risco de depois ser chamado para dar explicações? Eu não. Fufuca. É difícil, Onde nós chegamos? É difícil encontrar com um nome do Centrão, porque se o cara está no Centrão, ele já tem uma razão moral para estar lá. Claro. Um interesse. É aquele cara que o Chico Anísio, aquele, como é que chamava? Aquele que falava assim, eu quero que se exploda. Justo veríssimo. Quero que se exploda. O negócio meu Fufuca. Fufuca no meu bolso. Fufuca, eu quero Fufuca. Não é? É isso aí. Cadê a Fufuca? Cadê minha Fufuca? Não vai chegar? Aliás, precisa até descobrir, viu, se é nome mesmo, se é uma família Fufuca, acredito que não. Mas depois você pesquisa aí, Guga, por que o rapaz... Todo rosado, né? Todo rosadinho. Esse aqui é o Fufuca. Olha aí, depois você descobrir por que é Fufuca. Esse tá bem nutrido, hein? Todo rosado, todo preparado. O nome dele
É Fala, André né? Luiz de Carvalho Ribeiro, o apelido que é Fufuca ou Fufuquinha. E ele é médico, político, enfim, mas o nome mesmo é André Luiz de Carvalho Ribeiro, conhecido como Fufuquinha. Ele vai operar coisa pública, é cirurgião. Vai operar coisa pública. Então tem que ficar de olho nesse pessoal e falar sempre deles, porque a hora que der zica ou der fufuca, você fala assim, olha, a gente falou aqui, mas o presidente Lula tem que compor com essa galera, senão eles não deixam ele governar, não deixam o país ir para frente. Hoje nós tivemos a grata surpresa, né, de ver o crescimento do PIB, né? do PIB, né? Chegando, pô, a gente falava aí de menos não sei o quê, 1%, agora vai para 3%, né? 3% esse ano. Sim. Quer dizer, isso aí, para o país andar, a economia andar, tem que pagar as fufucas para os caras. Vem um Juscelino, vem um Fufuca, destrói uma manchete dessa, sabe? No dia de uma boa notícia, e todo dia esse governo tem produzido boas notícias, mas se você tem um Fufuca, você tem um Juscelino, você vai eliminando essa boa notícia, você vai neutralizando. Isso não é bom. O Juscelino original, né, fazia 50 anos em 5, abria estradas, pavimentava o Brasil, o cara aí, o Juscelino, faz estradinha para a fazenda da... E ele fez outras coisas também. Ele usou o voo oficial da FAB para participar de um leilão de cavalo em São Paulo. Ele adora cavalos, né? Ele adora. Ele é ministro de cavalo? Ele é do ramo de aí que do que é? cavalo. Ministério dele? É das comunicações, né? Comunicações. Pois é. Será que esse cara já entrou numa empresa de... Ele tentou homenagear um cavalo, hobby lembra? Ele dele, queria né? homenagear um cavalo. Tem essa história dele de Sim. homenagear um cavalo e ele omitiu da Justiça Eleitoral bens que seriam cavalos, no E foi para valor isso de que mais ele de usou 2 a milhões. viagem, né, Guga? Foi para isso. Foi para ir para leilão. E aí ele tinha essa história da homenagem que ele ia fazer, que na verdade era uma homenagem a um cavalo. Era um dia que ele queria fazer em homenagem a um cavalo. Olha lá, Enfim. todas as acusações Olha aí, contra vamos ver. Juscelino. Olha aqui um pouco da boa capivara dele, né? Caiu aí. Opa, não, peraí que eu pego. Olha aí. Esse cara é seguidor, afiliado político de João Batista de Oliveira Figueiredo, que Deus o tenha, jamais o traga de volta. O João Batista Figueiredo, você se lembra? General da ditadura. João Batista falou, eu prefiro o cheiro do cavalo ao cheiro do povo. Frase É célebre. um verdadeiro Juscelino. Olha aqui. Vamos lá, Vitorino Freire. Vitorino Freire, tá aqui, ó. Tem um heliponto, tem uma pista de pouso, Fazenda Alegria. Alegria dele, né? Tristeza de quem paga imposto, mas tudo bem. Alegria dele. Estrada de acesso. Aqui está a estrada de acesso à Fazenda Alegria, onde tem pista de pouso, onde tem heliponto, onde pousam os cavalos alados, né? Vitorino Freire, pobre povo maranhense. Liberação de 5 milhões do orçamento secreto para estrada que chega em 8 fazendas da família. Não é só uma fazenda, faz todo o percurso. É, o percurso. Aliás, quem for visitar o Maranhão devia fazer um tour, né? Um tour turístico para passar, para ver as imensas fazendas do seu Juscelino. Quanta coisa. Uso de avião da FAB em viagem pessoal. Essa daí, Chico Pinheiro, a Comissão de Ética da Presidência arquivou o processo contra o Juscelino Filho. Ele era investigado, né, por conta do uso viajou com o avião da FAB nessa visita aqui a trabalho. Ele foi nesse leilão de cavalo, mas acabou sendo arquivada pela Comissão de Ética da Presidência. E ele fufuca dinheiro também, esconde. Fufuca agora, não sei, porque fufuca é um verbo que você pode aplicar com vários... Qualquer coisa. Fufucar pode ser também mocosar, né? Ele fufucou. Omissão de patrimônio, da patrônia. Omissão de patrimônio de 2 milhões e 200 mil reais em cavalos de raça. Bom, isso é o que ele declarou, que esse cavalo dele só vale 2 milhões e pouco. Indicação de 42 milhões do orçamento secreto para obras suspeitas da Codevasf. Né? E aí, acusações de Juscelino, ministro das comunicações do governo. Aqui, meu amigo, a comunicação vai a cavalo. Exatamente. Ah, meu Deus, dá-me força e 130 paciência. mil ele gastou nessa viagem para leilão de cavalo no jatinho da FAB. O custo foi de 130 mil.
para o erário público. Como diria, acho que foi o Barão de Tararé, né? Ou restaura-se a moralidade, ou locupletemos todos. Nós também queremos. Que seja democrático. Pô, manda a fufuca pra gente, ô ministro Juscelino. Que as benesses sejam bem distribuídas, né? Não fique só nela. As benesses. As benesses. Porque as mazeses eu não quero, não. Que é o nome. Agora, é importante também a gente falar da Luana Rezende, que é irmã dele, a prefeita de Vitorino Freire, foi afastada do Maranhão. Ela foi afastada do cargo por decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo. E, Guga, qual que é a história dessa irmã? Ela é a dona, né, das fazendas, das 8 fazendas que foi a... Ela é prefeita de Vitorino e também ela está envolvida nessas histórias da fazenda, né, que as 8 fazendas são da família do ministro Juscelino Filho. É meio que parece que eles estão associados, né? Um manda a grana via orçamento secreto, emenda parlamentar, ela vai lá e distribui esse dinheiro para uma empresa que é ligada à família, que é ligada ao irmão, que pelo jeito superfatura a obra, ela vai lá e asfalta uma região que beneficia a família dela. Então é o segundo mandato dela como prefeita, ela parece ser meio laranjona política do irmão, é uma área onde a família manda, curral eleitoral deles, e aí agora é a vez dela estar ali à frente da prefeitura. Ela é um pouco mais nova do que o irmão, né? Ela é nova também, tem 35 anos, né? Ele tem 38 ou 39, se fez 39 foi agora. Tem um patrimônio que diz que é de 1.200.000 e tem todas essas fazendas, então parece que ela tem muito mais do que isso. Mas enfim, ela é o grande alvo hoje da operação. O irmão até tenta se resvalar na cascata de que não, o alvo é só a irmã. Então ele se defende dizendo: eu não sou alvo da operação. Mas, por mais que o Luiz Barroso, do STF, não tenha autorizado busca e apreensão na casa dele aqui em Brasília, porque a polícia pediu isso, ele é alvo sim da operação. Tanto que há escuta de conversa dele com o dono da construtora que teria superfaturado a obra, e teve dinheiro dele que foi bloqueado pelo ministro, exatamente porque, a se provar que ele cometeu crimes, ele vai ter que pagar. Então é claro que ele também é alvo, mas o alvo maior é ela, é a irmã, que, enfim, é a prefeita e está numa situação política menos privilegiada. Então, também estourou lá na prefeitura dela a história, o desvio teria sido cometido ali, ela é que é a prefeita. Então, o alvo, por assim dizer, hoje, do dia, seria ela, o alvo de fato seria ela, já que a busca e a apreensão não aconteceu no escritório dele, mas ele também é alvo dessa investigação e logo mais, não duvido que também tenha busca e apreensão de objetos dele. A gente está vendo a situação dele está cada vez pior. Teve o bloqueio dos bens, né, Guga? Só para explicar melhor... Aliás, o bloqueio dos bens se baseou nessa história de que usou-se emenda parlamentar, né, o valor de 1 milhão, aliás, 1,5 milhão, e aí repassou os valores via Codevasf para a prefeitura da irmã, a Luana, que é de Vitorino Rezende. E as obras foram feitas lá e também é em Vitorino Rezende que ficam as fazendas da família do ministro Juscelino Filho. É isso, né, Guga? E aí, só para complementar, justamente o ministro Barroso autorizou o afastamento da irmã, mas não autorizou somente o bloqueio de bens do ministro, mas não a busca e apreensão. Acho que o Barroso respeitou ali a autoridade, o ministro e tal, ele poupou nesse momento, jogou o holofote, a história mais em cima da irmã. Mas, poxa, as emendas são dele, né? Tudo começa, a importância do rolo todo é por conta do Juscelino. O dinheiro sai do Brasil, sai via Juscelino. Então, mas eu creio que ali é uma decisão que cheira um pouco uma decisão política, tentou poupar o ministro do vexame de ter a casa revirada, pelo menos enquanto ainda é ministro. Se caiu, adeus. Amanhã a PF chuta o balde e abre o baú, fácil. Agora, eu estava vendo aqui na nossa audiência, de vez em quando eu passo aqui pelo... Como é que chama isso? O chat, para ver o que as pessoas estão dizendo. Aí você encontra assim, fora Lira, fora Fufuca, fora Juscelino, fora Centrão, né? Sim. Puta que não adianta fora. Se você tirar o Juscelino, vai Fufuca.
Você tirar o Fufuca, vem o Fefeca. Esse negócio não tem jeito, cara. Porque tem que dar carne para essa galera, para esses leões, esses devoradores da coisa pública. É sem fim. Aí você até achar. Digamos que vamos dar sorte e vamos achar um representante do Centrão que não tenha. Não, Chico. É difícil, né? Não é difícil. Não existe, né? Não existe. É o seguinte, essa audiência qualificada do ICL, pessoal que nos assiste, quem assiste o Jornal do ICL, né, só aguenta assistir o Jornal do ICL se tiver consciência crítica, consciência política. Né? Porque se não tiver, não vai ver aqui, vai preferir assistir, sei lá, um programa policial desse da Record, um troço desse, né? Vai ver a Jovem Pan, sei lá. Mas se tem consciência política e vem aqui, tem que saber o seguinte, não adianta a gente falar fora fulano, fora ciclano. O que adianta, e a única coisa que pode melhorar a vida nesse país, chama-se educação política. O que adianta é a gente começar a trabalhar junto às pessoas para que elas, ingênuas, muitas vezes completamente tapadas, aprendam a votar para deputado, porque quando você vota errado, o erro cai na sua cabeça. Então nós temos que trabalhar. Esses dias eu estava vendo uma palestra fantástica do Frei Beto. O Frei Beto dizendo, olha, educação sim, educação básica para todos, mas temos que ter um projeto de educação política que envolva todo o governo, todo o ministério, todos os movimentos sociais. Eu sei que o MST anda tentando fazer isso. Educação política. Nós temos que politizar essa população para que ela não caia nessas fufucagens. Porque senão nós não temos saída. Não é? Depois não adianta você falar fora Fufuca, fora não sei quem, fora Lira. Uai, sai o Lira e entra outro. Entra outro com a mão maior ainda. Já está preparado. O Camilo Guga citou o nome dele aí. É o Mar Nascimento. É o Mar. Vai ser a mesma coisa. Aí. E a presidenta da Caixa já botou lá a advogada do Lira? A mesma história. A Margarete já foi deputada federal, já foi para a Caixa para botar a mão naquilo tudo. Tá a caminho, né? Tá a caminho. Pois é, e aí essa história da mudança, né? Claro que por conta desse escândalo em cima do Juscelino, agora tá um clima de que ele vai cair. E aí vai abrir espaço pro Lula continuar acomodando o Centrão. A desculpa para tirá-lo agora tá dada. Mas o Elmar Nascimento saiu em defesa dele, disse que ele ainda é o ministro, sim, do Centrão deles, do partido deles, e que permanecerá ali. Porém, nos bastidores está um clima de que azedou mesmo, de que o Centrão, na verdade, vai abandonar ele também e vai cavar espaço para outro nome do Centrão, mas não sairá do Centrão. Mas segue sendo o Centrão. A história toda é que o Centrão não perde a vaga. Devia ter pelo menos uma cartilha, né, Guga, assim, ao terceiro corrupto que entrar, a vaga é de vocês, ao terceiro vocês perdem a vaga. Porque, não tem... Ou pode pedir música. O cara é um corrupto, vai outro e não perde nada, cara. Pois é, agora é o seguinte, vai sair esse Juscelino, pega o outro lado do Maranhão, põe o Fufuca. Porque de comunicação não entende mesmo, não precisa entender. De comunicações, para ser ministro das comunicações, e você entende de cavalo. O Fufuca entende disso, bota o Fufuca. Bota a dona Margarida, né? Margarete. Caixa, que também não é do setor financeiro, não entende de banco, vai para lá. Não. Ali é o seguinte, como é que eu vou botar a mão na bufunfa, na Fufuca pública? É isso. Vambora, Guga. Sextar? Opa! Chegou a hora. O cara tá de branco, tá preparado. É homenagem ao meu pai Oxalá. Babá! Hoje é dia de Oxalá. Boa. Um beijo, Guga. Bom final de semana para você. Valeu, galera. Estaremos aqui, firmes e fortes. Tchau, querido. Até. E o Chico Alves já está batendo aqui na porta também para conversar com a gente. Um terceiro elemento, né? O terceiro Chico. Aí. Boa. Boa noite, Chico. Tudo bem? Boa Tá noite. nos ouvindo? Tá nos ouvindo. Tô ouvindo. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico Sai, Chico Pinheiro e todo mundo do ICL. Vamos falar das fofocagens nacionais e internacionais. É isso aí. Você já fofucou hoje? Não, tem que fofocar. Hoje é sexta-feira, é dia de fofocar. Hoje é dia de fofocar. Hoje é dia de fofocar, sexta-feira. Eu não fofoco mais, estou tranquilo aqui. Tem uma história, a gente falou um pouquinho na abertura do programa, né, de que a defesa de Jair Bolsonaro pediu para o Supremo o acesso ao depoimento
aliás, aos depoimentos, são muitas horas, sobre as joias, né? A Michele Bolsonaro, Jair Bolsonaro, outras 6 pessoas prestaram depoimento para a Polícia Federal essa semana sobre os desvios das joias que foram entregues, né, como presentes em viagens oficiais. Chico Alves, vamos começar por aí. Então, como é que é essa história dos depoimentos? Eles vão conseguir acesso à defesa de Bolsonaro? Deu o primeiro passo, é isso, né? Eles é um direito deles, né? Mas conseguir é outra coisa. A gente, numa das intervenções aqui no ICL, eu acho que foi no ICL 1, conversando com o Edu, eu chamei a atenção para o fato de que o depoimento de Mauro Cid, os 2 depoimentos que fazem 16 horas, até agora são os depoimentos importantes, valiosos, que estão sendo mantidos em sigilo mais rigoroso. Você vê muito pouco vazamento ou quase nenhum vazamento sobre o que Mauro Cid falou nessas 16 horas de depoimento na PF. E por quê? Porque a Polícia Federal quer guardar isso e jogar na mesa nos interrogatórios quando Bolsonaro, Michele, se dispuserem a responder as perguntas. Como eles não estão respondendo, então acredito que a Polícia Federal vai querer manter ainda o depoimento sob sigilo. Eu acho que isso tem que fazer uma consulta jurídica, mas acredito que a Polícia Federal não tem a obrigação de dar conhecimento numa investigação desse tipo a um outro acusado, investigado, do teor da fala de Mauro Cid. Mas aí realmente a gente tem que checar com um especialista. Agora, o que fica claro aí, Gabi, assim, eu acho que desde o início nesse bonde das joias, que foi a Polícia Federal, esses 8 que foram depor lá, e uma parte importante desse bonde ficou calado, Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro principalmente, que a estratégia também é a seguinte: fica calado e ouve as perguntas. A partir do que os policiais perguntam, você já tem uma ideia de para onde, para que lado estão caminhando as investigações. Então você aí vai à Polícia Federal, em vez de você dar as informações, você absorve as informações para estruturar a sua defesa. Então é isso que Jair Bolsonaro e os seus advogados querem. Eles querem o máximo de informações possíveis para eles arranjarem desculpas, esfarrapadas ou não, para responder às perguntas da Polícia Federal. Eu suspeito que não vão ter sucesso nisso, não. Ô, Xará, deixa eu te falar uma coisa, tá aqui, olha, estava pesquisando isso, eu tenho que ouvir os especialistas, né? Artigo 385 do CPP, do Código do Processo Penal. Há 3 níveis ou estágios que garantem a não surpresa. Obrigam-se os tribunais a proporcionar à parte conhecimento completo sobre todas as manifestações de outra parte, o que abrange todos os fatos por e meios de prova apresentados e indicados pela parte contrária. Envolve também as opiniões jurídicas, com base nas quais o próprio tribunal pretende tomar sua decisão, além de informar a parte sobre aquelas opiniões sobre as quais elas não precisam contar direito de não se surpreender. Implica, no outro nível, a possibilidade efetiva da parte poder se manifestar por escrito sobre questões de fato e de direito. O negócio aqui é o seguinte, o réu, né, tem direito, o investigado tem direito a não ser surpreendido pela acusação. Quer dizer, a Polícia Federal, naturalmente, vai tentar dificultar, né, o acesso aos depoimentos de ontem. Mas basta que o advogado de Bolsonaro faça um pedido de um mandado de segurança, um habeas corpus, você tem acesso a tudo. O depoimento de todo o inquérito. Sim, né? Tudo que está lá, que cite o nome dele no caso. Sim. Eu não posso estar sendo acusado a sorrelfa. A não ser em momentos de sessão, como a Lava Jato, aí não tinha isso. Mas não pode, em momentos de sessão, adeus. O devido processo legal assegura dizer esse direito. A consulta, se não tem exceção, não em regime de exceção, mas se nessa recomendação legal aí não tem nenhuma exceção, se o inquérito estiver sob sigilo, não tem.
Não, tá sob sigilo para nós, né? Mas mas eu creio que para quem as está partes sendo envolvidas- acusado, é o direito garantido por esse artigo 385, é o direito de não ser surpreendido pela acusação. Essa surpresa que o Bolsonaro está tendo aqui, ele não precisa ter. Ele não vai ser surpreendido. Ele vai tomar Então, a paulada tá aí. sabendo de onde vem o pau. Entendeu? E Então o seu, tá aí, o seu Chico, bispo ali do lado, tem um católico ali, um bispo católico do lado, pode benzer. Então tá aí, Chico, a confirmação dessa estratégia da defesa Sim. de absorver, pegar informação e não dar, né? Pegar o máximo de informação, inclusive não dá informação nem quando vai a um depoimento. Ele, na verdade, absorve as perguntas, já deve ter uma ideia do que a Polícia Federal conseguiu, porque eles foram perguntados, certamente até os agentes, à medida que o silêncio de Michele Bolsonaro, do ex-presidente também, foi sendo mantido, eu acho que aí os policiais, imagino, tenham até parado de desistir de perguntar. Mas até o ponto em que fizeram as perguntas, isso já dá pistas do que a Polícia Federal tem em mãos. Então, se agora você está dizendo aí, lendo esse dispositivo legal, essa regra legal, que eles têm que ter acesso, não tem saída, então a ideia é essa, é absorver o máximo de informação para estruturar a defesa em torno das desculpas esfarrapadas ou não que eles vão dar para essas acusações. Isso eu estava falando logo na abertura aqui do jornal, né? Naquele pequeno editorial, exatamente disso. A estratégia deles foi essa, vamos ficar em silêncio para ver o que tem, depois ver, porque eles gostam de narrativa, né? Sim. Qual narrativa que nós vamos inventar, né? Para escapar dessa. Agora, é complicado porque em tempo corrido são 24 horas de depoimento do Mauro Cid. Teve uma hora que foi parado lá e tal, pode ter caído para 20, você falou em 16. Prova já, né? Mas é muita coisa. Muita documentação, né? Você tem Celular. nota, você tem nota do relógio sendo recomprado, tá lá. É farta a documentação, é muito o cara difícil. pisou Eu na acho que uma coisa e espalhou situação pra todo lado. é sem saída, não tem saída nesse caso da joia, não tem. Não, tem entrada. Tem Não entrada. dá, tá lá, é muito documento, é muita prova, é muita viagem. Já tinha um homem da mala que trabalha aí com o Tarcísio, que é o irmão da Michele. A história é muito fechada, o roteiro é muito fechado. Não tem saída, tem não tem entrada. saída. Entrada da justamente Papuda, só entrada. entrada de Bangu, ou entrada de outros, né? É justamente isso aí, nisso Richard. É verdade, que é verdade. que a gente vai entrar agora, essa história, você falou de viagens, né? Sim. A Arábia Saudita e tudo mais. Você sabe que as exportações cresceram sob Bolsonaro, né? Sob o governo Bolsonaro. Tem uma reportagem do jornalista André Borges, saiu hoje no site da revista Piauí, que diz o seguinte, que com Bolsonaro os países árabes bateram o recorde de exportação ao Brasil, enquanto o ex-presidente então estava acumulando joias, né? A Arábia Saudita, Emirados Árabes e o Bahrein quase triplicaram o faturamento com petróleo e outros produtos. Tem um trecho até da matéria do André que resume essa história que a gente vai entrar Daí, agora. Gabi, o texto lá das nossas manchetes iniciais que não tem relógio de graça, né? Não tem. Não Não tem almoço grátis. Não tem almoço Devia grátis. fazer um troféu mesmo, em forma de relógio, de Rolex, e dar de presente para o nosso colega André Borges. Esse André Borges, que fez essa matéria aqui para Piauí, esse André Borges era repórter do Estadão, do Estado de São Paulo, fez a matéria das joias, foi ele que publicou o negócio das joias e foi demitido. Por isso foi demitido, claro. Como é que pode? No mesmo jornal que está o Guzo, que está o povo da Jovem Pan, como é que ele vai fazer lá? Então demitiram o André Borges. Um cara que pode ser a abertura da cela para enfiar o Bolsonaro na cadeia. André Borges. Agora ele continua trabalhando no mesmo rumo. Eu dou parabéns a ele, minha solidariedade. Grande repórter. E Borges, vai fundo, meu. Excelente reportagem. Esse é um trecho, né? Mas tem aquele que resume também a reportagem, que é aquele que diz, né, que somaram os 2,9 bilhões. Vamos lá? Vamos.
Estou interrompendo para ler aqui. Até 2019, o Bahrein nunca tinha exportado óleo diesel para o Brasil. Depois de firmar acordos com o governo de Bolsonaro, exportou 240 milhões de litros em 3 anos. Tem um outro trecho que diz o seguinte: antes de Bolsonaro ser eleito, a Arábia Saudita, Emirados Árabes e Bahrein somados faturaram 2,9 bilhões de dólares com exportações para o Brasil. Esse trecho que está aí na tela. No ano passado, embolsaram 8 bilhões de dólares. Para os árabes, as joias milionárias saíram barato. Para Bolsonaro, nem tanto. E tem, junta-se a isso a refinaria, a compra da refinaria, que é ligada a fundos árabes, que envolve todos esses países, a refinaria de petróleo da Bahia. Então, você tem muito negócio que... Aí você já entra noutra linha de investigação, que é o que é que se ganhou em troca. As joias já não viram mais um presentinho qualquer. É uma fufuca internacional. É uma fufuca internacional claro. Generalizada. Não é? Desde o início, né, quando surgiram as notícias sobre as joias, dos presentes, né, a gente especula quais os motivos dos árabes, né, darem presentes para Bolsonaro que somam uma quantia muitíssimo maior que os presentes dados a Donald Trump, por exemplo. E aí tem várias possibilidades, várias especulações, e o André foi pelo pegar os números de comércio entre os países árabes e o Brasil e chegou a números bem interessantes, né, e curiosos, vamos dizer assim, para ser benevolente. Esse número final aí é impressionante, né? Se ele diz que antes de Bolsonaro, os sauditas, os Emirados Árabes e o Bahrein faturaram 2,9 bilhões de dólares, ou seja, tudo isso antes, todo o tempo antes de Bolsonaro. E só no ano passado faturaram 8 bilhões de dólares, quase o triplo do que tinha sido todo o comércio com esses países foi conseguido em um ano. Então, esse salto gigantesco pode ser a resposta para essas perguntas que a gente faz. Por que tantos presentes? Por que os árabes deram tantos presentes para Bolsonaro? As exportações de petróleo da Arábia Saudita saltaram enormemente, né? E é bom lembrar que o governante lá da Arábia Saudita, que o Bolsonaro disse que é muito parecido com ele, né? O Mohammed bin Salman, o príncipe, né? O Bolsonaro disse que ele é muito parecido comigo e tal. Ele disse que o Mohammed bin Salman é o acusado e provavelmente o responsável pela morte do jornalista Jamal Khashoggi, né? Que entrou lá na embaixada da Arábia Saudita na Turquia para tirar um documento que ia casar com uma jovem turca e foi esquartejado. Então, é esse o governante que Bolsonaro trata com tanta intimidade, com tanta simpatia de quem ele recebeu tantos presentes, né? Então, esses números do comércio, esses números descalibrados aí, surpreendentes do comércio entre Brasil e países árabes, pode ser um dos motivos. Mas pode ter outros até mais cabeludos que esse, né? Mas por aí a gente já vê que tem alguma história estranha que começou a partir do governo Bolsonaro, até o fim de 2022, que os países árabes tiveram muita parceria, uma parceria surpreendente com o Brasil, e aí coincide com os Patek Philippe, com os Rolex, com as canetas, com os colares de diamante, e Bolsonaro recebe. Então a gente tem todo o direito de especular, e eu acho que a Polícia Federal tem todo o dever de investigar. E tem um tweet do ex-presidente Bolsonaro, inclusive falando sobre o Mohammed bin Salman, que você citou agora, Chico Alves, que é o seguinte, ele diz: firme em minha determinação de trazer investimento para o nosso país, conversei com o príncipe Mohammed bin Salman
da Arábia Saudita, a maior economia do mundo árabe, sobre oportunidades de investimentos no Brasil. Estamos adotando uma posição muito mais equilibrada no Oriente Médio. E tem um trecho também aqui, da reportagem. A gente tirou esse trecho aqui. É de 2019, esse posicionamento, né, vamos dizer assim, de Jair Bolsonaro nas redes sociais, Chico. Que você disse uma que ele se diz declaração muito de intenções parecido. aí, Isso, uma exatamente. mini carta de intenções aí, já mostrava o caminho que ele ia seguir, né? E na verdade ele adotou um relacionamento desequilibrado aí com os países árabes, não mais equilibrado, foi desequilibrado, porque houve uma mudança de números aí nesses negócios que foi espantosa, né? Então não é nada equilibrado. Ele teve foi turbinada ali alguma negociação que resultou nesse aumento aí de exportações dos árabes para cá. Eles prometeram um investimento de 10 bilhões no Brasil em compra de defesa, de itens de defesa. Eles iriam gastar aqui no Brasil com itens de defesa e outros, e nunca fizeram isso. Ou seja, só eles se deram bem, e a família Bolsonaro, claro, que embolsou joias. O sonho dele, ele falou que ele se identifica muito com o príncipe, né? O sonho do Bolsonaro era fazer conosco, com os jornalistas, o que o outro fez com aquele lá. Ser um ditador. Esquartejar, matar todos, de preferência as mulheres, porque na covardia misógina de Bolsonaro, sempre as mulheres foram as jornalistas mais atacadas. O alvo preferencial. O alvo preferencial. Sem dúvida. Vamos seguir falando do 7 de setembro? Tem um alerta. Tá chegando. Tem vídeos de extrema-direita, né? Vamos dar uma olhada no que é, né, essa história. Porque o governo do Distrito Federal pediu ao Ministério da Justiça que a Força Nacional esteja em Brasília. A gente começou a falar desse assunto ontem, agora teve mais um desdobramento. Isso no dia 7 de setembro, semana que vem. Então, a ideia é reforçar a segurança lá em Brasília, e esse pedido aconteceu por causa do ministro Flávio Dino, alertando o governo do Distrito Federal sobre vídeos que vêm circulando na internet, e um deles é esse do Silas Malafaia, que a gente está colocando aqui na tela. Vamos dar uma olhada. É para deixar qualquer brasileiro de bem indignado com o que eu vou acabar de mostrar e de falar aqui. Presta atenção. Sabe por que o ditador da toga, Alexandre de Moraes, comete todas essas injustiças? Primeiro, nós temos meia dúzia de generais de 4 estrelas que são covardes e frouxos. Não estou falando de golpe, não. Escute bem, não é o exército brasileiro, nem generais de 2, 3 estrelas, oficiais superiores, subalternos ou a tropa. Não, é meia dúzia de general de 4 estrelas que são frouxos, que podiam botar o pé na porta. Olha, o sonho do Malacraia, que eu falo, é lacraia, malacraia. O sonho do Malacraia é ser condenado, ser processado, ser preso. Porque aí ele pega a igreja dele e fala: eu sou o Messias, o justiçado, me crucificaram, né? Aí pede o Pix sagrado. Pede o Pix sagrado, me dê aqui o meu, né? Ele estava lá na Inglaterra, lembra? Foi lá com... Vai-se embora. Não, vê que ele ainda fala não estou falando do golpe, não. Ou seja, é tão íntimo da ideia de golpe, né, Chico, que ele fala, não estou falando diretamente do golpe, não, é de outra coisa. Mas tem um tempo que ele tinha... É lamentável. É lamentável, Chico, é lamentável esse ativismo que mistura política e religião, golpismo, melhor dizendo, e religião, do Silas Malafaia, uma pessoa que é o ponto mais disseminador de fake news, tanto nas redes sociais quanto nos púlpitos. Até certo ponto do governo Bolsonaro eu tinha contato, porque você tem que ter contato com todo mundo, né? Para fazer jornalismo você tem que ter contato com todo mundo. Mas a certo ponto não tive mais como manter contato com o Silas Malafaia, que era uma enxurrada de fake news, e ele não gostou, ele reclamava de todas as matérias que os jornalistas dão para ele ter algum problema, e ele critica de uma forma muito violenta, para dizer o mínimo, e a forma como ele se refere, ele incita ao golpe sem
sem completar a ideia, né? Ele tenta tirar o corpo fora, ele critica o Alexandre de Moraes, chama de ditador de toga, critica o governo, diz que quem foi preso lá fazendo esse tipo de ato que a gente está vendo aí é injustiçado. Ou seja, ele fomenta o golpe, mas ele não dá a última fala que sirva de gancho para ele ir para a cadeia. Mas é preciso que isso seja pensado, porque o Chico falou aí, ele quer ser preso para virar uma espécie de mártir e tal. Mas a certa altura, Chico, a gente não pode deixar também esse tipo de religioso, não é só ele, são vários, Brasil afora, fazendo a cabeça dos fiéis e misturando religião com golpismo. E se a lei serve para outros, tem que servir para esses também. Não é porque são líderes religiosos que não podem, em algum momento, ser processados dentro do devido processo legal sempre. E, se for o caso, se for confirmada o golpismo, a atuação golpista, que sejam também penalizados como outros. E aí, nesses vídeos que estão sendo distribuídos aí, que Flávio Dino acendeu o alerta vermelho aí, tem também outro disseminador quanto mais de fake news, que é o Alexandre Garcia, e o vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, é outro que está nos vídeos aí. São algumas vezes até vídeos antigos que são reeditados e reenviados com a target de que em 7 de setembro de 2023 será gigantesco e tal. Espero que as autoridades estejam tomando as providências, embora, por coincidência, mais uma vez, uma importante autoridade do Distrito Federal, em momento crucial, está nos Estados Unidos. E dessa vez é o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. No dia 8 de janeiro, era o seu secretário de Segurança, Anderson Torres. Agora é Ibanez Rocha que está lá nos Estados Unidos. Espero que quem está tomando conta, que está armando o esquema de segurança lá, é a vice-governadora. Espero que Ibanez volte para o dia 7 de setembro, espero que ele volte a tempo, para ficar à frente do esquema de segurança, para que, se acontecer alguma coisa, não fique aquela história que teve com o Anderson Torres, não estava lá longe, deixei com os meus subordinados e tal. Então, não é possível que isso aconteça duas vezes, né? E que dessa vez os culpados, antes de fazerem qualquer bobagem, se é que vai haver mesmo alguma intentona, alguma coisa, que eles sejam presos e que aí isso sirva de exemplo, que seja exemplar, para que a gente acabe de vez com essa disseminação de mensagens golpistas que a gente já não aguenta mais. A democracia tem que seguir, tem que tomar o rumo da normalidade, e é isso que a gente espera, que corra tudo bem, tranquilo, no dia 7 de setembro. É o que a gente espera. E tem uma outra história, Chico Alves, que eu acho que conversa com essa, né? Porque é sobre uma agressão também. Vocês lembram aquela agressão contra o ministro Alexandre de Moraes, né? Tem os vídeos que mostram as agressões contra o ministro do Supremo e o filho dele também. Isso aconteceu lá no aeroporto de Roma, na Itália. Agora, isso só deve chegar para o governo brasileiro na próxima segunda-feira. Como demorou, né? Isso porque os vídeos estão sendo enviados segundo informações da reportagem do Metrópolis, num pacote físico transportado pela empresa de correio Expresso DHL. Ainda não está claro se essa gravação, então, está disponível no formato pendrive, HD externo, CD, como é que veio? Eu acho que vem em VHS, viu? VHS? É a fita VHS, o rolo de filme antigo, né? Não, mas isso é procedimento a passo de tartaruga, né? Da legislação, da diplomacia. Tem que mandar o material físico, é um cuidado mais em relação a isso. Por causa da perícia, né, Chico? Exatamente. Não está na nuvem. Não está na nuvem, é bom. Não está na nuvem. De forma alguma. Agora, Chico, poxa, tem mil e tantas pessoas, mil e tantos bolsonaristas, além de fichados, viraram réus por conta do 8 de janeiro. Você tem um exemplo assim, você tem eles estão a caminho de uma punição e que, pelo que se sabe, vai ser uma punição pesada. Se o cidadão ou a cidadã embarca num ônibus qualquer, de aventura para Brasília, agora para o dia 7,
Poxa, essa é muito burro, né? Porque na hora H não vai sobrar para Malafaia, não vai sobrar para Bolsonaro, não vai sobrar para autoridade nenhuma. Quem vai pagar são eles, esses 1.000 e tantos que estão lá na Papuda e na Colmeia. Essa é muito otário. Mas a inteligência... Quem vai... não dá para... A inteligência não é o forte dessa gente, não, Chico. Os caras conseguem produzir provas contra si próprios, eles se gravam com o celular, depredando o palácio, conectam o Wi-Fi do celular ao Wi-Fi do palácio na hora que estão depredando. É verdade. Então, existe realmente a inteligência. Eu chamo de transe, isso é um transe antipetista e bolsonarista. Mistura as duas coisas. É o bolsonarismo com o antipetismo. O antipetismo foi construído por boa parte da imprensa, né? E ficou aí, tem uma resistência ao governo do PT, a Lula, como se fosse comunista, coisa que não está longe de ser, nunca nem pretendeu ser, mas aí fica essa ideia maluca, né? Ontem teve um depoimento na CPI do golpe lá na Câmara Distrital de Brasília, em que o empresário disse que foi lá participar desse movimento aí, desse movimento golpista, porque lembrava das mensagens que na época do governo Dilma diziam que o povo ia roubar, ia ocupar parte dos quartos da casa dele. Tem aqui ele o guardava vídeo. isso na cabeça. Tem aqui o vídeo. Deixa eu mostrar para a nossa audiência. A gente tem esse vídeo aqui para você ver, porque são fanáticos com pitadas de religião, não são nem evangélicos, é negócio de evangégue, como dizer aqui, evangégues. Olha o que o cara diz, olha aí. Por que ele... E lá, cada um fazia sua doação. Então, para ajudar, para comprar, acredito eu que seja por isso, porque eu também não sou tão ingênuo, né? Estou lá olhando, né? Era isso, as pessoas que estavam lá, cada um dava 50, 100, 30 reais. O senhor doou alguma coisa? Não cheguei a doar porque eu não estava tendo nem dinheiro para nada, porque eu vivia lá, eu não conseguia trabalhar, eu estava preocupado com o Brasil. Preocupado em que sentido? Eu queria, como eu te falei, eu prezo pela igreja, pelos bons costumes, eu fiquei com medo. O senhor é de qual igreja? Eu sou do evangélico. O senhor ficou com medo de quê? Veja bem, antes quando a Dilma tinha saído, eu me recordo uma ocasião que quem tinha uma casa que tinha 3 quartos ou 4 quartos e alguém que estivesse na rua e não tivesse direito, que não tivesse teto ou casa, eu teria que ceder um dos quartos. Só acreditou nisso? Eu fiquei traumatizado com isso. Isso me chocou, senhor. Você deve ter chegado num grau de... Sim. A televisão, ela faz isso. A televisão, ela faz com que a gente... de alguma pessoa que tomaram e invadiram o quarto dele para tirar ele de casa? Como, senhor? O senhor está dizendo que ficou com medo de ter que entregar um quarto da sua casa. Você tem notícia de alguma pessoa que teve que sair? Não, porque a Dilma saiu. Não, o senhor tem notícia disso? Agora, neste momento... Que a Dilma ficou 8 anos no governo. 8 anos não, ficou 6 anos. 5 anos. Sim. O Lula ficou 8. Sim, eu votei nele, inclusive. Eu votei nele, viu? Alguma casa foi tomada? Não, senhor. Quer Mas dizer, a mídia... A pregação chegou a tal ponto do senhor acreditar que ia ter que repartir o seu barraco. Sim, senhor. Assim como a pregação de tudo, nós estamos aqui agora. Bom. As pessoas... Eu não sei agora que os caras é evangélico, é porque é evangélico. O nível é esse, então... Por isso que eu falo de educação política. Só a educação, só o conhecimento liberta. Só o conhecimento liberta então, Chico da Alves tem burrice. razão, esse povo é capaz disso mesmo, então... 8 anos de Lula. Retiro o meu argumento, você tem razão, Chico. Tem uma frase que ele falou ali que eu acho fundamental. Ele falou assim, a televisão faz isso. Ele acabou de falar aí nesse vídeo. Primeiro eu quero elogiar o pessoal da edição. Foram rápidos, ágeis e botaram esse depoimento aí que cai muito bem nesse assunto que a gente está tratando aqui. Ele fala, a televisão faz isso. Então, foi uma pregação da imprensa gigantesca por muito tempo, tanto da televisão, jornais, internet e tal, contra o PT desde 2013 para cá. Juntou 2013 com Lava Jato e aí ficamos com essa pregação antipetista. Junta com o bolsonarismo, o Brasil mergulhou num trânsito do qual ainda não se livrou. Então, esse pessoal aí tem que... acho que infelizmente vai ter que sofrer um pouco mais se eles forem lá, que sejam presos e que sejam
sejam levados para as barras dos tribunais para que finalmente aprendam, não sei, né? Sim. Olha, Não, e tem até eu fiz uma reportagem com o Centro, agora há pouco, né? A gente até trouxe aqui no ICL Notícias segunda edição, com o Centro Latino-Americano de Jornalismo Investigativo, com a Agência Pública, o UOL, e eu fiquei justamente mergulhada nas redes sociais dos bolsonaristas. Sim. E muitos que foram presos, inclusive, não só que tiveram as redes sociais derrubadas, mas chegaram a ser presos por ameaça, por exemplo, a Alexandre de Moraes e tudo mais, depois voltaram a publicar nas redes sociais ou tiveram as redes sociais reativadas e continuaram compartilhando fake news, disseminando notícias falsas. Então não dá mesmo para duvidar. O nível é esse mesmo, né? Que isso vai acontecer. Não, o que acontece é o seguinte, a televisão faz isso, principalmente se você fica assistindo Malacraia, Edir Macedo, Jovem Pan. Você fica vindo Jovem Pan, se você fica assistindo esses pastores, né? Vocês vão acreditar nisso mesmo. Porque tem uma passagem na Bíblia, no Novo Testamento, no Atos dos Apóstolos, que fala mais ou menos isso que ele teme. Porque Jesus fala assim, né? Descreve as primeiras comunidades, os Atos dos Apóstolos, assim, eles tinham tudo em comum. E nada do que cada um tinha lhe pertencia. Dividiam seus bens com alegria entre os irmãos. Mas isso é uma coisa voluntária, de quem abraça não é o comunismo, não. É o cristianismo. Né? A história do jovem rico, né? Que Jesus fala, você quer me seguir? Então doa tudo que você tem e me siga. Isso é a proposta do cristianismo, tá? O Malacraia não defende isso de jeito nenhum, ele acha que isso é comunismo. Tá doido, né? Mas você fica assistindo pregação de Malafaia, pregação de Edir Macedo, pregação daquele outro lá que estava vendendo feijão, você acaba acreditando nessas coisas. Agora, de que você abrir a cabeça e começar a assistir vários canais de jornalismo, inclusive o ICL, a mídia independente, e mesmo a TV Globo, começa a ver lá a Globo News, então você vai ver que isso não tem cabimento. É falta de quê, Chico? Isso é analfabetismo político. As pessoas têm que aprender educação política. Né, Xará? Com certeza. Tem que ter uma conscientização, a gente não sabe por onde virar, né? Porque é uma tarefa, não é só uma tarefa de governo. É nossa. Isso deveria ser uma tarefa para os empresários de comunicação, por exemplo, assim como o ICL faz. Todo mundo que tem uma concessão pública de comunicação tem uma tarefa social, tem uma responsabilidade social, ou deveria ter. Mesmo quem não tem concessão, quem é dono de jornal, deveria ter também essa responsabilidade social, porque o nome diz comunicação social. Então a gente tem uma responsabilidade com a população e com os destinos do país em defesa da democracia. A função social do jornalismo é essa. Mas, infelizmente, muitas vezes não se cumpre. Tem esses religiosos que você falou, Chico, só para deixar claro, ninguém está criticando os evangélicos. São essa ramificação neopentecostal que dissemina ódio e fake news. São alguns. Esses aí estão bem claros quem são e a gente não vai deixar de criticá-los só porque são religiosos, porque eles pensam isso. Eu sou religioso, ninguém vai me criticar. Então a gente vai criticar sim, mas é óbvio que tem maus pastores, tem maus padres, tem maus... Mas esses aí a gente vai criticar e infelizmente estão lá influenciando muita gente. Ô Xará, só para não ficar dúvida, né? Não tem nada contra os evangélicos. Eu tenho contra a manipulação que pastores fazem sobre o evangelho. Pastores que são lobos vestidos de cordeiros, como diz a Bíblia. Gente que manipula. Você fala essa mistura de religião e política. Não tem mistura de religião e política, não. Porque isso não é religião. Isso é manipulação para tomar o dinheiro das pessoas ingênuas que não têm educação política, tomar dinheiro e usá-las como manobra, como massa de manobra para eleger quem quiser. É isso. É isso que a gente está vendo. Eles usam esse posto de líder religioso para que qualquer crítica que a imprensa faça, você, eu, Chico Sá, a Gabi faça a um líder religioso desse, eles dizem, olha, tá vendo, estão criticando a religião. Não é isso. A gente está criticando aqueles que usam a religião para fins que não são os que Cristo, no caso da religião evangélica, né, que Cristo pregou. É uma distorção no que a Bíblia prega. E olha ninguém aqui está... E a gente espera que isso, em algum momento, pare, né? Porque isso continua contaminando. E por isso
a gente fica preocupado aí com o 7 de setembro, mas espero que dê tudo certo. Xará, desculpa estar interrompendo assim, porque o deputado Rogério Correia está aqui conosco já. Batendo na porta. Para falar, está batendo na porta aqui e precisa entrar para trazer informações para a gente. É isso aí. É isso, educação política é tarefa de todos nós. Grande fim de semana. Valeu. Boa noite. Obrigado. Chico. Boa noite, bom fim de semana para todos. Bom final de semana. Vamos chamar o deputado Rogério Correia, então, para conversar com a gente. O deputado Rogério Correia, que é da CPMI do golpe, né? E a gente vai conversar sobre isso. Deputado, boa noite. Obrigada por aceitar nosso convite. Boa noite aí ao Chico Pinheiro, a nossa Gabriela, né? E também ao Chico Sá, que está aqui. Prazer aí falar com vocês. Estamos aqui na luta. Para começar a conversa com o senhor, deputado, eu queria chamar um vídeo aqui que a nossa produção deixou na ponta da agulha para a gente começar a conversa. CPMI, o general G. Dias falou, mas na Polícia Federal foi o silêncio dos indecentes. Tá gravando o que ela vai falar? Vai. We hit the elevator right up to the rooftop. Aqui o general Dias, ele era a última barreira, era o goleiro no time de futebol, como disse o pastor Henrique. E a defesa abriu toda, ele não segurou o gol também, foi acreditar na defesa daquela, né? Cheia de general golpista, a turma que estava na defesa era do general Heleno, não podia dar outra. Gol da Alemanha! Mas na Polícia Federal, o Mauro Cid está cantando, melhor, está contando. Olha o passarinho cantando, que coisa bonita. Está contando muita coisa. E quem ficou em silêncio lá? O silêncio dos indecentes, Michele Bolsonaro e Jair Bolsonaro. Também, né, pessoal? O cara sai do Brasil, o presidente da República, no avião presidencial, leva uma mala. Na mala dele tá a joia que era do povo brasileiro e ele vende. Ele não pode falar nada. Tá caladinho para ver se prejudica menos. E agora em setembro vai entrar o grosso. A hora dele tá chegando. E tem agora, pessoal, um contrato entre o FBI nos Estados Unidos e a Polícia Federal brasileira. Minha continência, a bandeira americana. Muita coisa vai ser descoberta de Jair Bolsonaro e da família Bolsonaro. Agora, é importante dizer, na CPMI está cada vez mais claro o que é o golpe. Quem é e quem estava realmente por trás desse interesse de golpe. Todo mundo sabe. Começa com Jair, termina com Bolsonaro. Acabou, porra! Aqui na... Quebrou todo mundo, Rogério, né? Saudações atleticanas. Feliz de te ver mostrar isso aí. A equipe tá boa aí, viu, deputado? A equipe tá boa de vídeo, hein? A minha equipe tá aqui, ó, agradecendo. O minuto do golpe tá famoso, viu, o Chico, os dois Chicos, né, Gabriela? Termina a CPMI, tá lá no meio dela, o pessoal já fica, cadê? Não chegou ainda o minuto do golpe. Tá, todo mundo virou uma novela, esse minuto do golpe, bem assistida. Mas é o que eu falei lá mesmo, viu? O negócio está ficando sério para os Bolsonaro. A cada reunião que tem, eles se desmoralizam mais. Então, eles achavam que esse negócio do general Cid, eles iam botar para quebrar e que o Brasil inteiro agora ia ficar convencido que a culpa foi do general Cid, porque ele estaria fazendo o que o Lula queria, deixando que quebrasse tudo para desgastar o Bolsonaro. Olha que tese mais esquisita que eles têm. O general Dias... Eu, sinceramente, ingenuidade é uma palavra, assim, que a gente usa com carinho. Mas ele acreditar que as Forças Armadas eram neutras na política naquele momento, que aqueles generais bolsonaristas não queriam golpe, é mais do que ingenuidade. Eu acho que e existe hoje ainda gente dentro do governo que acha isso, que as Forças Armadas é algo acima das disputas políticas e ideológicas. E não é. Esses generais que estavam com Bolsonaro eram generais de ultradireita que tramaram o golpe. Então não tem como não levar para a CPMI e não punir o general Dutra, que é aquele que lá no quartel em Brasília não deixava tirar os golpistas que inclusive quiseram até colocar bomba no aeroporto e sair de lá para fazer quebradeira no dia 12. E o general Dutra protegia eles. Quero falar nele, mas tem também o ministro da Defesa, que era o general Paulo Sérgio Nogueira. Este recebeu um hacker, para o hacker
falsificar ou fazer uma urna fake e eles darem sustentação a isso. Então, esses generais, eles têm que ser punidos, porque não pode ter anistia nesse caso. Já tem 7 policiais militares, comandantes da PM, presos. Por que vai prender só os comandantes da PM se os generais também estavam nesse rolo? Então, sinceramente, eu acho que mesmo dentro do governo, a gente tem que lembrar, não pode ter anistia, porque com democracia a gente não pode brincar. Tem general em rolo, tem general em Rolex, tem general em tudo. É negócio doido. Esse aí tá fugindo, ó. Esse com cara de bravo, né? Aí, é cara de bravo, peito estufado. Esse general aí, Paulo Sérgio Nogueira, ele conseguiu não prestar depoimento, né? Mas vocês vão chamar ele de novo, não? Não, o Paulo Sérgio Nogueira ainda não foi aprovado o requerimento. Nós ainda temos que aprovar o requerimento. É o requerimento que eu tenho autoria dele, mas tem vários outros deputados e senadores também com o pedido para escutar Paulo Sérgio. Ele conseguiu não ir na CPI, se eu não me engano, de Brasília. Mas de Brasília, isso. Do DF. E quais são os próximos passos da CPMI, deputado? Quem que vocês estão planejando agora? Semana que vem, como é 7 de setembro, deu uma semana aí de respiro. Agora, nós ainda não temos uma definição, estamos pensando nisso. Eu tenho por mim que esses 2 generais que eu citei têm que estar na fila da frente para ele, porque aí a gente completa também um pouco o que foram as contribuições golpistas da segurança, que devia travar um debate contra o golpe e que ajudou no golpe. E acho que tem que voltar o Mauro Cid. O Mauro Cid é um arquivo vivo, né? Ele participou tanto do processo de golpe como da roubalheira. Porque também o presidente da CPMI, fica dizendo que não pode investigar a joia, que isso não tem nada a ver com o escopo da CPMI. Não é bem verdade. A corrupção, ela passou a ser parte também do processo golpista. As pessoas entraram na corrupção até para viabilizar, por exemplo, a estadia dele nos Estados Unidos, foi o caso do Bolsonaro, da família que ele levou e assim por diante. Então você não pode separar, né, de ser investigado um processo de corrupção que apareceu na investigação de um processo onde os mandantes do golpe entraram firme no processo de corrupção também durante esse processo. Então, Mauro Cid, eu diria que está na fila da frente também. E o presidente da CPMI, o deputado Arthur Maia, já foi lá ao comando do Exército, foi lá conversar com o general Paiva, né, Tomás Paiva, e parece que tentando também botar pano quente nessa história, evitar depoimento de general, dizer que general militar não tem nada a ver com as joias. Você não vê um movimento de tentar apagar essa história não, deputado? Olha, eu acho que isso fica cada vez mais difícil. Primeiro porque o general G. Dias já foi, então já estreamos um general. Lá na CPI de Brasília, acho que foram 3 ou 4. Lá foi o general Heleno, eu tenho certeza que esteve lá. Sim. Eu acho que o Braga Neto também foi. E o G. Dias também. Só lá foram 3 generais. Não é possível que a CPMI do Congresso Nacional não vai conseguir levar os generais que foram até na CPI de Brasília. Então, eu acho que General Heleno, Braga Neto, os principais, que são, no meu entender, o Dutra e o Paulo Sérgio Nogueira, esses 2 não podem faltar. Se tiver tempo de eu escutar o General Heleno, é importante também, porque ele é que armou aquele processo golpista que o Penteado, né, que era a pessoa dele, deixou o campo minado para o General G. Dias. Esse Penteado é outro, é o General Penteado. Mas esse é café pequeno diante dos outros que eu citei. Então, eu acho que eles não vão conseguir isso, Chico. Vamos ver. Tomara que não, deputado. Tem essa... Você falou do 7 de setembro, tem essa preocupação, né, Chico, dessa semana, com a possibilidade de uma nova intentona, de protestos de tom ainda golpista, protestos que lembrariam o 8 de janeiro. Você acha que preocupa, deputado? Ou eles já estão vendo que quem inventar esse protesto vai acabar sendo punido e que isso não é bom negócio, pegar esse bonde do golpe aí? Eu acho que o fôlego deles está muito menor, mas muito menor mesmo. Eu acho que quem tentar fazer isso vai ter pouca gente e vai se expor. Então são muito aqueles ultra-radicais que já estão tendo o exemplo.
Alguns estão presos, outros já estão como réus e vão pegar muitos anos de cadeia. Isso não pode deixar de acontecer, porque o problema disso é o que vem para frente. Então, essa questão de anistia para golpista, não se brinca, porque eles alimentam isso para o restante do tempo. Então, não creio, viu, que 7 de setembro eles vão conseguir fazer alguma arruaça digna de preocupação, não. Mas é sempre bom estar atento. Claro. E se tiver isso, tem que ser reprimido. Deputado, tem uma última questão, acho que dá para fazer rapidinho, a respeito do presidente da CPMI, o deputado Arthur Maia, de que ele descartou investigar a venda de joias, né, pelos assessores de Bolsonaro. Como é que vocês estão se articulando em relação a isso, deputado? Como é que vocês receberam também essa história? Na prática, com os limites, porque nós precisaríamos de mais informações, mas nós não estamos deixando de investigar. Por exemplo, quando nós pedimos a quebra de sigilo do Mauro Cid, e vieram essas quebras de sigilo, veio também a conta do Bolsonaro, porque o Mauro Cid era procurador do Bolsonaro. Foi ali que se descobriram aqueles 17 milhões, que ninguém ainda sabia daquilo. Foi a CPMI que revelou 17 milhões de PIX. Esses PIX, agora a Polícia Federal está vendo nome a nome quem de fato contribuiu, porque há sinais de lavagem de dinheiro. Então, ele pode dizer que isso não vai ser investigado, mas está sendo. As joias, a mesma coisa. Chegaram nos e-mails do Mauro Cid muita coisa em relação às joias. E foram elas que foram revelando para a população como que eles agiram e venderam isso, como é que o ACEF entrou. Então, nós estamos investigando, queiram eles ou não, porque não tem como separar o processo. E, no meu entendimento, isso tem que entrar, eu acho que a senadora Elisiane também tem essa opinião, que isso tem que ser relatado e serem indiciados que foram membros também da corrupção. Então, por mais que o presidente diga que não pode se investigar, as investigações estão chegando e vão chegar outros elementos, a Polícia Federal vai ter mais ainda processos, os processos do Supremo Tribunal Federal estão chegando, neles inclui também esse processo de corrupção. Olha, o bolsonarismo não escapole dessa, eu acho que o desgaste político é enorme e, sinceramente, muitos deles vão acabar sendo punidos de acordo com o Código Penal, que pode levar, inclusive, à prisão. Vamos acompanhar. Deputado Rogério Correia, muito obrigada. Boa sexta-feira para o senhor, bom trabalho. Eu que agradeço, bom trabalho aí para o CL. Um abraço para você. Obrigado, abraço, deputado. Vamos nessa. Vamos assistir, então, alguns momentos do ICL Notícias segunda edição, os melhores momentos dessa sexta-feira. Vamos lá. Se ele falou 7 horas e mais 2, 9 horas, tem coisa. Ele cantou muito. Cantou um repertório grande. E vamos ver quem é. Cantou o hino nacional inteiro, mas a Aquarela do Brasil por aí afora. Não, ele cantou todas as marchas militares que ele conhecia e deve ter chamado outros fardados para dançar com ele. Inclusive, um capitão que ocupou a presidência da República. Sabiazinho. Como é que é o sabiá? Repete o sabiá que eu gostei também. Sabiá, o sabiá ele só fala para minha casa, um sabiá urbano que fez ninho num prédio. Então esse sabiá não é um sabiá laranjeira do sertão, mas esse é. Esse papinho de ideologia, de igreja e tal, mas na hora H eles gostam de dinheiro. E o secretário de Educação do Tarcísio tem contratos milionários no governo, ele é sócio da Multilaser. Mas dá para falar, por exemplo, do próximo ministro que vem por aí, porque há uma expectativa muito grande de que seja uma mulher, de que seja uma mulher negra, e uma preocupação de que vá outro homem que possa vir a ter posições conservadoras. Na especulação, a gente só tem ouvido nomes de homens. Isso. Então ninguém pode saber o que passa um negro, o que passa uma mulher negra ao longo da vida, até chegar, por exemplo, a ser cotada para ir ao Supremo Tribunal. Então faria muito bem para o país uma visão de uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal. As fazendas não declaradas de Arthur Lira.
Agora, gente, colocar essa abertura da vaquinha me quebra logo de cara, hein? Vou contar pra vocês. Eu tava um pouco distraído aqui. Boa noite. A vaquinha mugiu, a vaquinha do Arthur Lira mugiu. Acordei. Toque, 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 Elô. Toque, toque, toque. Quem é? Heloísa Vilela. Toque, toque, toque. Sou eu. Virou uma bola de neve. E uma prática que já existia em 2006, imagina como é essa prática depois que esse político foi galgando mais e mais poder dentro da nossa república. A gente pode imaginar que isso disparou. Tem jeito, Sabiazinho é o melhor momento dessa semana, quiçá um dos melhores momentos do programa. Esse é um sabiá que mistura um pouco aquele ruído urbano, né, de portaria e tal, não é um sabiá. Como é que ele faz? Lá do meu sertão. Isso não existe. Vamos dar os últimos recados pra gente ir embora, porque ó, sextou e o Sinapse já tá batendo na porta. Vai ter replay, gente. Ontem a super aula magna com Marilena Chauí e Eduardo Moreira foi vista por mais de 159 mil pessoas. Gente, dois maracanãs você tava falando de educação política? Olha aí. É isso aí. Dois maracanãs lotados de pessoas, debatendo filosofia, se alimentando de conhecimento. Maravilhoso. 159 mil, simplesmente. Caramba, que maravilha. Tá vendo, Chico? Ainda tem gente que temos vai assistir. esperança. Exato. Atendendo a pedidos, então, de quem não conseguiu acompanhar ao vivo, a gente decidiu liberar, né, gente? Olha só como a nossa equipe é boazinha. Essa aula histórica. Acesse icl.com.br/aula e assista esse encontro maravilhoso. E tem, olha só, vou dar esse spoiler, tem uma surpresinha super especial, mas só para quem assistir até o final, tá? Então, não perca. A aula fica disponível por tempo limitado, gente. Olha só, então, replay liberado. E agora temos Sinapse ICL, Robertinha Garcia, César Calejon e o professor e advogado de direitos autorais, Vitor Drummond. Mais uma entrevistaça. Sensacional, dos nossos imperdível, mais uma. Então vamos embora, né, gente? Sextou. Graças a Deus é sexta-feira, vida que segue. Tchim-tchim. Boa noite. Aí, brindemos. É isso aí. Brindemos. Aí. É água, mas depois a gente Tchau. acha outra coisa. Tchau, gente. Até segunda-feira. Bom final de semana, hein? Descanse. Meus amigos, minhas amigas, que aula deu a Marilena Chauí, essa que é uma das maiores professoras do Brasil e do mundo, uma das maiores intelectuais do Brasil e do mundo, para toda a comunidade ICL. Uma aula gratuita, uma aula aberta e que nos trouxe o tema Para que Filosofia? Que é uma notícia muito boa, a aula que não ia ter replay, tanta gente pediu que a gente resolveu liberar o replay da aula por pouquíssimo tempo. Aliás, está acabando o tempo. Mas se você quiser assistir, é só clicar no link que vai estar aqui junto com esse vídeo e curtir esse que foi um momento histórico aqui pra gente. No final da aula, a gente preparou umas surpresas, uns presentes também, que eu acho que você vai gostar demais, e uma chance de você poder fazer parte da comunidade ICL, que é essa comunidade que traz aulas incríveis como essa da professora Marilena Chauí. Fica até o final que você vai entender o que eu estou falando. Um abraço e boa aula!